Hoje é impossível a gente estar em qualquer ambiente social, seja uma festa, uma atividade física, no trabalho, ou no dia a dia mesmo, no mercado, e que a gente acabe não se envolvendo em algumas questões ou alguns diálogos que acabam trazendo para essa questão política ideológica que a gente tem vivido, no Brasil e no mundo. E na verdade isso não é uma questão política, não, mas é uma questão cultural. O que a gente vive hoje não é algo que começou a ser mudado nos últimos 10, 5, 2 anos. Não, não. É algo que já vem sendo inserido na sociedade, pelo menos aí há uns 100 anos. Quando a gente pensa e fala em marxismo cultural, não foi Karl Marx que estabeleceu uma nova proposta cultural ou social, mas ele na verdade influenciou isso e foi influenciado também. Talvez ele, por ter pensado numa organização social, ele é o maior nome nessa mudança. O que a gente tem vivido hoje, na verdade, já é um rompimento, uma fragmentação dessa cultura e um avanço para uma nova percepção social que vem a partir dessa cultura. Então, quando a gente olha lá no final do século XIX, início do século XX, vários pensadores com a mesma percepção do Marx. Então, Freud, ele tem pensamentos muito parecidos na área emocional, na área mental, mas bebendo da mesma fonte ali que Marx, que vem, essas fontes vêm lá do Renascimento, do Iluminismo e tal. E a melhor forma de você mudar uma maneira de pensar de uma sociedade, de estruturar uma ideologia nova numa sociedade, é a partir das questões culturais. E isso foi o pessoal lá, da escola de Frankfurt, do Adorno, os caras que começaram a pensar isso, isso também não é uma coisa que os caras criaram, Quando a gente olha para algumas mudanças que houveram, e a influência toda, por exemplo, dos Médici, na Idade Média, a gente vê ali que eles influenciaram, e eles foram influenciar artistas, pensadores e religião. Os Médici chegaram até a ter um papa, e influenciaram vários artistas, vários pensadores, como o próprio Maquiavel. Então, quando você começa pela cultura, então assim, é um filme, é um teatro, é uma música que vai, na verdade, criando aqui na nossa mente uma reprogramação neurolinguística, Então, de aceitação, de mudança, tal, não sei o quê. Então, a gente tem uma questão cultural. E como que a gente muda essa questão cultural? E onde está o erro disso ou o acerto disso? Quando a gente pensa na questão desse que a gente pode chamar, e eu quero chamar aqui de marxismo cultural, mas que na verdade eu acho que é uma cultura da Babilônia, porque é a mesma ideia, é a mesma essência. A Babilônia, ela começa ali em Babel, até a partir de Nimrod, um grande caçador, um poderoso caçador de Deus, um cara que queria realmente estabelecer uma ordem social sem Deus, e se trazendo para ele uma característica divina. O que acontece hoje é a mesma coisa. As pessoas, na verdade, o que todo mundo, no fundo do coração, deseja ser um Deus de alguma forma. Então, até dentro da religião, dentro da fé, quando a gente olha as pessoas, elas falam assim, o meu Deus. O meu Deus não é assim, o meu Deus não é desse jeito. Olha só, mas Jesus, ele é assim, assim. E vão tentando moldar a fé a partir daquilo que elas querem que seja, do desejo delas. Então, é sempre a questão do desejo. Olha só, eu não estou falando aqui de um lado ou outro, mas, por exemplo, na campanha do Lula, ele sempre falava de picanha e de cerveja. Quais são as motivações que existem? As motivações básicas. Existem poucas motivações básicas, 5 ou 6 no máximo. E essas motivações, elas são comer, beber, sexo, caridade, jogos eletrônicos. Então, percebe que ele já pega os 2 primeiros pontos lá, comer e beber. Eu chamo a atenção. Para algo
que vai atrair a pessoa para mim. E a partir dali eu vou começando a inserir aquilo que eu quero. Então, olha só, esses movimentos hoje, né? A gente hoje vive uma opressão das minorias. Né? Vão me xingar talvez, mas a gente vive uma opressão das minorias. E essa ideia das minorias, então movimento isso, movimento aquilo outro, como que eu consigo passar uma ideia, transferir uma cultura para milhares e milhões de pessoas? É difícil. Mas quando eu segmento e eu pego pontos que são interessantes e que atraem as pessoas, atraem o desejo, atraem a paixão, atraem a intenção das pessoas para aquilo que eu estou falando, elas já chegam, grupos pequenos. E aí nesses grupos pequenos, eu começo levando aquilo que atrai aqueles grupos, que traz a atenção, o desejo daqueles grupos, e eu insiro ali o que eu quero, a minha ideologia. E pronto, aquilo se torna comum, comunitário, comunidade, participativo. Participativo acho que entrou aí a mais. Mas enfim, então, hoje nós vemos mais aspectos dessa cultura dentro da igreja do que do próprio cristianismo. Eu estava conversando com o pastor Jesus, eu falei, cara, você vai numa comunidade carente ali, numa igreja, numa periferia, um pastor que está pregando ali, que talvez ele não tenha nem o ensino médio completo, e ele vai estar falando sobre Aristóteles, ele vai estar falando sobre Platão, ele vai pegar um versículo da Bíblia e vai discursar. Por quê? Porque ele não sabe o que é isso, e ainda vai falar muita besteira. Porque quando a gente olha ali para o apogeu, né, do cristianismo, do catolicismo, um pouquinho antes disso, a gente vê os grandes pensadores da igreja, como Agostinho, como São Tomás de Aquino, esses caras indo beber na filosofia. E eles queriam, na verdade, ler a Bíblia, a intenção era essa, a partir da filosofia. E o problema está aí, a gente trazendo já mais para uma questão espiritual, é a forma com que a gente lê a Bíblia. E a forma com que a gente deve ler a Bíblia é entender a Bíblia pela Bíblia. Interpretar o texto ali. Independente se o que a Bíblia diz choca-se contra movimentos culturais, porque o cristão ele não tem que carregar uma cultura, a não ser que essa cultura seja a cultura cristã. Seja uma cultura a partir de uma cosmovisão bíblica. Então ele carrega essa cultura para influenciar. E não pegar referências da outra cultura para trazer para cá. Porque eu vou estar trazendo pessoas de forma enganosa. Então eu costumo falar muito para pastores hoje, cara, não adianta você falar e brigar e querer que você tenha um presidente ou algum, e é importante realmente, eu acho, os cristãos para poder carregar e influenciar numa cultura, eles têm que estar em todas as áreas da sociedade, mas é loucura achar que assim, eu preciso ter alguém que coloque uma lei contra o aborto. Não, eu tenho que inserir nos jovens, na criança, ensinar a criança no caminho que deve andar, sabe, eu tenho que treinar essa criança, esse jovem, para ter um relacionamento tal com o Senhor, sabe, que ele saia do caos. A gente vive num mundo caótico. É um mundo que está caminhando para a morte. É o mundo do maligno. Então, é muito difícil a gente querer inserir valores de uma cosmovisão ordenada, né, num mundo caótico. Então, eu tenho que transformar a mente. Por isso que é a metanoia. João chegou, para começar o ministério do Cordeiro, ele chegou na cidade e ele falou, arrependei-vos porque o reino do céu chegou. Vocês precisam fazer uma metanoia. Transformar a mente. Para poder... não é nem isso para poder tocar o reino dos céus. Porque na verdade o texto original é assim, porque eu toco o reino de Deus, a minha mente é transformada. Mas o que a gente está querendo tocar hoje são os prazeres que esse mundo caótico nos dá também. Nas ministrações, hoje, na maioria das igrejas, fala-se mais sobre como obter esses prazeres, aquilo que o seu coração está desejando, do que como transformar essa mente, como entrar no reino pelas portas. Sabe? Então, o que eu quero falar hoje nesse preâmbulo, porque a gente vai começar a falar nos próximos vídeos sobre cultura, que tipo de cultura está sendo inserida dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro da sua família. É isso. Perceba que hoje, por exemplo, adolescentes, jovens, aí, universitários que votaram, por exemplo, no Lula, mesmo
porque, na verdade, foram influenciados culturalmente na escola, através da música, através da arte. E os valores vão sendo mudados. Hoje, poxa, roubar, dependendo porque você roubou, não tem problema, os fins justificam os meios. Né? Maquiavélico, né? E Maquiavel está sendo sarcástico quando ele traz uma alusão que deu origem a essa frase depois. Mas na igreja os fins justificam os meios muitas vezes. E aí? Qual é a diferença? Você entende que não adianta eu ser o roto que estou falando rasgado? Eu queria trazer a atenção de todo cristão para esse vídeo, para que a gente comece a pensar que tipo de cultura a gente está carregando, que tipo de cultura a gente está levando, o quanto de uma mistura tem nessa cultura. Porque o problema é esse. Daniel, ele falou assim, olha, eu não vou me contaminar. Essa não foi só uma decisão espiritual, mas foi uma decisão social, uma decisão política. Eu não vou me influenciar ali, porque eu tenho que ter essa essência, essa cultura bem guardada no meu coração, porque o que eu quero é voltar para Jerusalém, o que eu quero é restabelecer a ordem desse reino. E foi por isso que ele viveu. E para isso ele precisava não só carregar a cultura, mas influenciar. Ele influenciou os outros jovens, ele influenciou, inclusive, poderes e autoridades babilônicas, para que pudessem olhar para ele, né? E para que pudessem, num determinado momento, irem abrindo as portas. Né? Quando quando Neemias vai para Jerusalém, o povo já está voltando, as portas já foram abertas. Porque houve uma influência, houve uma influência. Sabe? Que tipo de cultura você está carregando?